Ei, se o teu pensamento é este, se você está pensando assim, para com isso, você está totalmente e plenamente enganado, enganada. Alguém te disse que seria diferente? Será que alguém te falou que seria fácil, as coisas seriam fáceis? Alguém te ensinou assim? Se foi isso, ensinaram errado. Eu vou te mostrar como. Olha, o Senhor Jesus, Ele nos deu uma palavra tremenda nesta manhã que eu quero relatar aqui agora para você. Olha só, escute aí, fica aí, não sai daí não, porque eu tenho certeza que você, depois desse vídeo, sairá com uma outra mentalidade, uma nova mentalidade, como eu também saí depois que eu recebi essa palavra do Senhor. Uma palavra profética que eu vou te dizer. E muitos pensam assim, mas profecia é só aquela que o profeta fecha o olho e diz, eis que eu te digo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não. A verdadeira profecia é da palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, ela fala conosco, Deus fala conosco. Eu vou te mostrar a palavra que Deus me deu nesta manhã. Fique aí, olha, não saia daí não e já vai se inscrevendo se não é inscrito ainda. Veja se você está inscrito, porque muitos involuntariamente se desinscreveram. Não sabemos porquê, mas sumiu inscrições. E eu quero agora também agradecer a você que nos acompanha nesse canal. Agradecer, pois chegamos à marca de 20 mil inscritos. Glória a Deus, louvado seja Deus. Deus seja louvado por isso. Toda honra, toda glória pertence a Ele, o soberano. Então eu quero te mostrar agora pela palavra. E curta, compartilhe e comente, porque isso é importante para dar mais engajamento para os nossos vídeos, tá bom? Olha só, olha o que Jesus falou aí, as palavras dele que ficaram registradas no Evangelho segundo escreveu João. Fique atento, olha só. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20, ficaram registradas as palavras de Jesus. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós ficareis tristes. Não é isso que está acontecendo no presente momento? Mas o que vem a conclusão do versículo? Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Vai chegar o momento dessa sua tristeza ser convertida, ser transformada em alegria. Vai chegar esse momento, não desanime não, aguarde, esse momento chegará. E olha só, no mesmo capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu João, ficaram registradas mais estas palavras de Jesus. Olha só, eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Olha só o conselho do Senhor Jesus para nós, tenham ânimo, eu venci o mundo. Nesse mundo aí vocês terão aflições. O Senhor Jesus não prometeu uma vida fácil não prometeu que as coisas seriam fáceis. Ele prometeu para nós aflições neste mundo. Mas se vencermos, como já vencemos, Ele diz que nós somos mais do que vencedores, que nós já vencemos o mundo, já vencemos o maligno, então temos que crer nisso. Porque um futuro nos aguarda, futuro de paz, uma eternidade de alegria, total contentamento, plenitude de alegria e paz. Isso nos aguarda, tá bom? E tem mais, olha, Deus ainda me falou mais. Diante do atual quadro que nós estamos vivendo, alguns estão até perdendo a fé, alguns estão até desistindo, isto mesmo, desistindo da fé. E alguns, não poucos, mas muitos, estão com esse pensamento. Olha só o pensamento, olha só, o pensamento que muitos estão nesse momento. Por que os bons sofrem? Parece que os maus prevalecem. Parece que na maioria das vezes o mal sempre prevalece. Os maus sempre se sobressaem, saem bem, estão bem, felizes, alegres. Gente, para começar,
Esses 2 versículos já falam tudo, mas eu poderia falar mais um texto para você, que vai tirar essa dúvida. Por quê? Por quê? Por que essa impressão de que os bons sofrem e os maus prevalecem? Olha, eu vou trazer mais um texto para você. A palavra nunca é demais, ela nunca volta vazia, ela sempre cumpre aquilo que lhe apraz. Olha só, vou te falar. Na carta escrita aos Hebreus, essa carta foi escrita para cristãos perseguidos, para cristãos que estavam sofrendo e alguns estavam até desistindo da fé. Sim, estavam desistindo da fé, sofrendo perseguições, passando por maus momentos. Aí essa carta foi escrita para fortalecê-los, para animá-los. E entre muitas palavras bênçãos, palavras que realmente nos revigoram, nos fortalecem, esta aqui, do capítulo 12, é tremenda, como todas as outras. Escute aí, olha. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. As provas revelam o amor do Pai. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue, e estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina, corrige a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Ah, se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos? Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Estão vendo aí, olha, a resposta? Por que parece que os maus sempre sofrem, os bons prevalecem, estão numa boa, estão numa nice, como diz o mundo? Olha, Deus, Ele corrige, Ele disciplina, castiga, são os seus filhos, não são os do mundo, não são aqueles que não são seus filhos. Você que é pai, mãe, você corrige os filhos dos outros? Você disciplina os filhos dos outros? Não, primeiramente você disciplina os seus, não é verdade? E se porventura te derem uma oportunidade, você pode até aconselhar, orientar os filhos dos outros, mas a disciplina, a correção, você corrige os seus filhos. Deus da mesma forma, Ele não está corrigindo, disciplinando as pessoas que não são seus filhos, porque você sabe que nem todos são filhos de Deus, né? João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Filhos de Deus são aqueles que creem no nome de Jesus, tá? Aqueles que creem. Então, Deus, Ele corrige os filhos. Os que não são seus filhos, por enquanto, estão sem correção. Vão receber a correção, a punição eterna, se não se arrependerem dos seus pecados. Mas no momento agora, Deus está tratando com os filhos.
É por isso que você tem essa impressão de que somente os bons é que sofrem, somente os bons é que estão padecendo. Os maus estão prevalecendo, estão numa boa, estão sem castigo, estão sem disciplina. Exatamente isso. Deus corrige os seus filhos. E para terminar, para o vídeo não ficar muito estendido, lembra do Asaf, no Salmo 73? Olha o lamento que Asaf faz. Olha só. E no final, olha o que ele descobre. Olha a percepção maravilhosa que ele tem. Olha, eu vou ler aí para você as palavras de Asaf no Salmo 73. Ele diz assim: com toda certeza, Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos e têm o corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doenças como a maioria das pessoas. Por isso, a soberba lhes serve de colar e em seu orgulho se vestem de violência. E aí ele vai falando mais sobre os ímpios, ó. Do seu íntimo brota a maldade, assim como da sua mente transbordam todos os ardis. Eles zombam, é verdade, não é isso que estão fazendo aí? E suas palavras são repletas de malícia. Em sua arrogância exaltam a própria corrupção. Olha, é o retrato fiel do que está acontecendo agora, nesse momento na sociedade. Eles zombam, suas palavras são repletas de malícia, em sua arrogância eles exaltam a própria corrupção. Olha, contra os céus dirigem as palavras de suas bocas e pela terra fazem espalhar a maldade das suas línguas. Não é isso que está acontecendo? Eles se levantam contra os céus, contra Deus, contra nós, dizendo: onde está o seu Deus? Olha só, o Deus de vocês não é de nada, olha só, ele não fez nada, ele não prevaleceu. Tá, vamos lá, olha. Por isso, seu povo se volta para eles e se delicia sorvendo suas palavras até saciar-se. Eles questionam: acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desses assuntos? Olha só, estão dizendo assim: olha, tem certos assuntos que não são para vocês cristãos. Olha, vocês não devem se meter nisso. Deus de vocês não está nisso. Tá, vamos ver. Aí, olha, ele diz mais: assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. Aí o salmista, no momento de frustração, meio que decepcionado, meio que perplexo, olha só a palavra que ele diz: pensando dessa forma, em vão conservei puro o coração e lavei as mãos em sinal de inocência. Ele faz uma pergunta: será que tem sido em vão eu me santificar, eu me purificar, eu me apartar, separar dessas coisas más? Aí ele continua: para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã? Por que eu tenho que passar tudo isso? Por que eu me santifico, eu me guardo, eu não me corrompo e tenho que passar por tudo isso? Aí ele disse: caso levasse a efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem dos teus filhos. Todavia, agora vem o esclarecimento, agora vem a compreensão para o salmista. Ele disse: todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Ele compreendeu que esse assunto, essa coisa toda, não era tarefa fácil para ele compreender. Ele precisava buscar no Altíssimo a resposta. E aí foi que ele entrou e ele diz: ó, até que entrei na casa de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Olha, entrou na casa de Deus, ou seja, entrou na presença de Deus, aí tudo se esclareceu, ele compreendeu finalmente o final dos ímpios. E ele diz mais: na verdade, tu os colocas em terreno escorregadio e os fazes cair na destruição. Eles não estão em posição de segurança, eles estão em terreno escorregadio. Aí diz: como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. São como um breve sonho que se vai. Assim que acordamos, quando te levantares, ó Deus, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia a inveja. É verdade, muitas vezes, né? Até
temos uma pontinha de inveja das pessoas que estão bem, que vão sempre bem. Mas veja só a realidade, olha. Eu era um insensato e ignorante, minha atitude para contigo era semelhante à de um animal irracional. O salmista Asaf, ele chega à conclusão que ele estava como um animal irracional, sem entender as coisas. Aí ele chega à conclusão: contudo, sempre estou diante de ti, portanto, tomas a minha mão direita e me sustém. O salmista Asaf chega à conclusão que a melhor coisa é ter o Senhor na vida, estar diante do Senhor, é ter a mão do Senhor conosco. Ele diz mais: tu me diriges de acordo com os teus desígnios e no fim me acolherás em glória. Olha só, o salmista está dizendo que o fim das coisas é melhor do que o começo. O fim de tudo é sempre melhor e Deus tem reservado um futuro de bênção, de paz, de esperança para nós. E ele diz mais: a quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Olha, que esta expressão do salmista possa ser a nossa expressão, que esse desejo do salmista, isso seja o desejo nosso, que essa realidade do salmista seja a nossa realidade. Olha só que lindo, que lindo. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Esse é o seu desejo? Essa é a sua convicção? Seja essa a sua convicção, que seja esse o seu desejo, que seja esse o seu pensamento, que seja o nosso pensamento assim. Aí diz mais: eis que perecerão os que de ti se afastam, tu exterminas a todos os que te rejeitam. Olha o fim daqueles que rejeitam o Senhor, daqueles que se apartam do Senhor. Não tem outro fim, é esse. Aí no versículo 28 diz: eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Nós não temos outra felicidade senão estarmos na presença de Deus. Essa presença que nos enche, essa presença que nos dá força, essa presença que nos dá ânimo, essa presença que é tudo em nós. Quem faz de Jesus o seu tudo, tem tudo em Jesus. Meu irmão, minha irmã, compreenda isso. Faça de Jesus o seu tudo e você terá tudo em Jesus. Deixa Jesus ser o seu tudo. Ele é tudo para nós, Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você. Não devemos colocar a nossa confiança em outros, não devemos colocar a nossa confiança em ninguém, a não ser o soberano, eterno Deus que tudo faz por nós. Ele sim deve ser a nossa esperança, Ele sim deve nos preencher em tudo, Ele sim deve ser o nosso socorro, Ele sim deve ser o nosso tudo. Deus te abençoe e que esta palavra possa fortalecer a tua vida. Deus te guarde, Deus te conduza, Deus te dê força, Deus te fortaleça. Eu sou o pastor Jonas Leite, sempre trazendo para você uma palavra amiga, uma palavra de força, uma palavra de fé, uma palavra de confiança. Compartilhe essa palavra com outros, que eu tenho certeza que outros precisam desta palavra também. Deus te abençoe, até a próxima ocasião, se Ele assim o permitir. Não se esqueça, dê a sua curtida que nos ajude, se inscreva, também deixe os seus comentários, o que você pensa de tudo isso. Forte abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.